Em 28 de março de 2026, o Estádio Azteca, que foi rebatizado como Estádio Cidade do México, após uma reforma milionária planejada para a Copa do Mundo de 2026, abriu suas portas ao público pela primeira vez em sua nova fase. A partida era um amistoso entre México e Portugal, escolhida para marcar a reabertura do estádio mais emblemático do futebol latino-americano. Era esperada uma presença de 80 mil pessoas em um evento não só futebolístico, mas também histórico. Mas minutos antes do início da partida, um torcedor que estava na área dos camarotes tentou descer do segundo nível para o primeiro, pulando pela parte externa da estrutura, mas perdeu o equilíbrio e caiu até o térreo. A Secretaria de Segurança Cidadã da Cidade do México confirmou que o homem estava embriagado e que recebeu atendimento médico imediatamente, embora não tenha sobrevivido. A partida foi realizada mesmo assim e México e Portugal empataram sem gols. O Estádio Azteca, que em 11 de junho sediará a cerimônia de abertura da Copa do Mundo, iniciou sua nova era com uma morte no primeiro dia. Hoje apresentamos a segunda parte de um relatório com histórias terríveis do esporte, que nos próximos meses manterá o mundo em suspense. Hoje é o dia em que temos o especial de catástrofes no futebol, segunda parte. Se vocês gostam desses relatórios, podem comentar escrevendo a palavra mundial. Lembrem também que já temos uma primeira parte publicada neste canal e que talvez seja o caso que vocês estão procurando. Isso foi narrado na primeira parte, mas se não estiver em nenhuma delas, deixem sugestões para uma possível terceira parte. Vamos começar. Existem tragédias que morrem com quem as viveu, mas há outras que sobrevivem por décadas no silêncio coletivo de todo um país, enterradas sob o peso da vergonha institucional, da negligência e do esquecimento cúmplice. O que aconteceu em 24 de maio de 1964, no Estádio Nacional de Lima, pertence a essa segunda categoria. É a maior catástrofe da história do futebol mundial, mas durante muito tempo quase ninguém fora do Peru soube o que havia acontecido. Foi a vez em que a seleção peruana enfrentava a Argentina na última rodada do torneio pré-olímpico sul-americano. Estava em jogo a classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 1964 e mais de 53 mil pessoas lotaram as arquibancadas do Estádio Nacional. Esse número representava 5% da população total de Lima naquela época. Muita gente vinha diretamente de uma corrida de automóveis realizada horas antes na capital. O estádio já estava no limite, quando as autoridades tomaram uma decisão que selaria o destino de centenas de pessoas, fecharam as portas. Ninguém mais entraria e ninguém mais sairia até que a partida terminasse. A partida tinha todo o peso de uma final porque o Peru precisava de pelo menos um empate para continuar com chances de classificação. Já a Argentina chegava invicta há várias rodadas e com um time sólido, que sabia que uma derrota poderia deixá-la de fora. O governo de Fernando Belaúnde Terry estava passando por seus primeiros meses, em meio a um cenário complexo, com conflitos sociais e planos de modernização. O futebol era, como costuma ser em momentos assim, um refúgio e uma fonte de orgulho coletivo. Aos 63 minutos, o goleiro peruano rebateu mal e Néstor Manfredi fez 1-0 para a Albiceleste. A arquibancada inteira estremeceu e, a partir daí, o clima foi ficando cada vez mais tenso. Aos 83 minutos aconteceu o que o estádio inteiro estava esperando. Vítor Lobaton, apelidado de Quilo, marcou o gol de empate. As arquibancadas explodiram e, por alguns segundos, Lima inteira parou de alegria. Mas o árbitro uruguaio Ángel Eduardo Passos anulou o gol. Ele marcou uma falta de Lobaton sobre o goleiro dentro da área e os protestos não adiantaram de nada. Muito antes do VAR, sua decisão era irrefutável. O placar voltava a ser 1-0 e a alegria se transformou em questão de segundos em uma indignação que não tinha para onde ir. Da arquibancada sul veio a fúria. Um torcedor conhecido como Negro Bomba invadiu o campo para reclamar com Passos sobre a decisão do árbitro. A polícia o conteve com cães, mas o barril de pólvora já tinha sido aceso e não havia mais volta. Outro torcedor tentou se aproximar do árbitro e foi agredido. Diante do caos crescente, Passos apitou o final da partida. O que veio depois foi uma caçada brutal. A resposta policial foi completamente desproporcional. Começou uma sucessão de empurrões, golpes de cacetete e gás lacrimogênio. Disparados diretamente, ficaram no estádio,
As portas do estádio continuavam fechadas por ordem da polícia, enquanto milhares de pessoas tentavam escapar da fumaça e do pânico sem ter para onde ir. As escadas se transformaram em funes de morte. As pessoas caíam e eram esmagadas pela pressão de quem vinha atrás, que também não tinha saída. Cada pessoa que caía era esmagada e pisoteada, praticamente uma sentença de morte. O jogador, Héctor Chumpitas, estava no vestiário. Alguém saiu para ver o que ocorria e voltou dizendo que havia 2 mortos. O jogador e os demais ficaram trancados por 2 horas, sem saber a gravidade do que ocorria a poucos metros. Eles achavam que havia 2 mortos, algo horrível para uma partida de futebol, mas nunca imaginaram qual era a realidade. O saldo final foi de 328 pessoas falecidas. Mais de 500 ficaram feridas, muitas com fraturas, contusões ou queimaduras causadas pelos gases. O árbitro Pazos foi retirado do estádio de helicóptero por medo de ser linchado ali mesmo e nunca mais apitou uma partida internacional. Lima entrou em caos. Sobreviventes e familiares foram às ruas. Houve uma onda de incêndios, saques e confrontos. 2 agentes de polícia foram linchados pela multidão, a tal ponto que o presidente decretou estado de emergência, suspendeu garantias constitucionais e enviou tropas do exército para a capital. A cidade ficou sob toque de recolher. O comandante da Guarda Republicana, Jorge de Azambuja, foi o único funcionário a reconhecer publicamente sua responsabilidade. Ele admitiu ter dado a ordem de fechar as portas e de lançar os gases lacrimogêneos. Ele recebeu uma condenação de 30 meses de prisão e mais de 40 policiais sofreram sanções administrativas, mas a maioria voltou às suas funções. O coronel Ramon Rodrigues, um dos oficiais de alta patente afastados, tirou a própria vida semanas depois. Nenhum funcionário civil nem autoridade política enfrentou acusações criminais. O processo judicial foi encerrado sem responsáveis reais. A FIFA e o Comitê Olímpico Internacional exigiram explicações, mas ao final do processo não houve respostas satisfatórias. Tudo foi apresentado como um conjunto de fatalidades encadeadas sem um responsável direto. A Argentina se classificou e saiu em silêncio, embora tenha depois desistido de participar dos próprios Jogos de Tóquio por discordâncias com o regulamento. O Peru foi eliminado e o Estádio Nacional foi interditado, mas rapidamente o futebol peruano tentou esquecer o que havia acontecido em suas próprias arquibancadas. Entre os testemunhos que o tempo foi trazendo à tona, o jornalista esportivo Manuel Paz Araoz lembrou como escapou da morte naquela tarde. Naquela época eu tinha 12 anos e queria ir ao jogo, mas não quis pagar o preço abusivo do ingresso na revenda. Sua mãe o incentivou a ir mesmo assim e se ofereceu para acompanhá-lo, mas Manuel se manteve firme. Essa decisão salvou a vida dos dois. Esse tipo de história de ausências que por milagre não se transformaram em perdas são as que ficam pairando em Lima quando alguém pronuncia a data de 24 de maio. O que ninguém conseguiu esquecer foi o número: 328 pessoas, a maior tragédia registrada em um estádio de futebol em toda a história do mundo. Uma tarde de domingo em Lima, que começou com a ilusão de se classificar para os Jogos Olímpicos e terminou com corpos empilhados nos corredores de um estádio com as portas fechadas. A tragédia de Lima ficou sepultada durante décadas pelo silêncio daqueles que tinham poder para contá-la. O que aconteceu 3 anos antes do outro lado do mundo foi silenciado de uma maneira ainda mais sistemática. A verdade ficou nas mãos de todo o aparato de um Estado que não admitia que houvesse falhas capazes de tirar a vida de seus próprios cidadãos. Quantas pessoas morreram naquela noite? Essa é uma pergunta que ainda não tem uma resposta definitiva e isso, 4 décadas depois, continua sendo parte da tragédia. Em 20 de outubro de 1982, o Spartak Moscou enfrentava o HFC Haarlem dos Países Baixos no estádio Central Lenin, hoje conhecido como Luzhniki, pela Copa da UEFA. O estádio tinha capacidade para 100 mil pessoas, mas naquela noite, com um inverno russo que chegou antes do tempo e uma temperatura agressiva, apenas 16 mil ingressos foram vendidos. Então, as autoridades do estádio tomaram uma decisão lógica, pelo menos à primeira vista. Concentraram todos os espectadores em uma única seção, a mais próxima da estação de metrô, e deixaram o resto do enorme recinto praticamente vazio. Apenas uma saída foi liberada para o controle da multidão, que era grande demais para uma única porta, e isso ficaria comprovado, foi um erro terrível. Segundo as palavras do próprio Alexei,
Alexander Prosvetov, jornalista que cobriu a partida e que, décadas depois, investigou a fundo o que aconteceu, o Spartak vencia por 1-0 e o jogo parecia resolvido. Quando chegaram os minutos finais, várias centenas de torcedores começaram a sair antes do tempo, como costuma acontecer quando o resultado já está decidido. Eles começaram a sair pelo único túnel de saída disponível, que conectava com as escadas de acesso ao metrô, e foi então que, 20 segundos antes do apito final, o Spartak marcou seu segundo gol. O barulho do estádio chegou até o túnel e alguns torcedores que já estavam saindo tentaram voltar para ver a comemoração. Mas eles bateram de frente com quem vinha atrás, e o caos começou. Uma mulher escorregou nas escadas cobertas de gelo, e isso desencadeou um efeito dominó. A debandada que começou naquele momento não pararia nem com os gritos, nem com as mortes. As pessoas foram pisoteadas e esmagadas. Houve quem visse um policial arrastando um cadáver. A cena era digna de um filme de desastre, porque em minutos já havia corpos pendurados nas rampas e se ouvia o som de pancadas, quedas e ossos quebrados. Uma testemunha chamada Vladimir, que naquela noite perdeu 6 colegas, só se salvou porque alguém das margens o tirou do meio da multidão. O número oficial de mortos foi de 66 pessoas, 38 delas eram adolescentes, mas esse número sempre foi questionado. Testemunhas da partida disseram que o número real era bem maior. Em algumas publicações posteriores, chegou-se a falar de até 350 vítimas, embora esse número também nunca tenha sido confirmado. A opacidade do sistema soviético tornou isso impossível, e as versões que contradiziam os números oficiais foram cuidadosamente silenciadas. O que se sabe com certeza é o que aconteceu no dia seguinte. No jornal vespertino Moscovita Vechernaya Moskva, apareceu uma nota de poucas linhas dizendo que havia ocorrido um incidente em Luzhniki e que alguns espectadores ficaram feridos, nada mais. Nem a televisão estatal, nem a imprensa esportiva dedicaram reportagens detalhadas, nem responderam perguntas. O silêncio foi tão total e imediato quanto calculado. Em 1982, a União Soviética vivia sob a premissa de que em seu sistema não existiam tragédias. Se algo dava errado, simplesmente nunca tinha acontecido. Prosvetov explicou isso com clareza. Se eu quisesse escrever sobre isso, teria que colar o artigo em uma árvore sem que ninguém me visse. Famílias das vítimas ligaram para hospitais e tentaram contatar a polícia. Eles procuraram por conta própria em vão durante horas, e só mais tarde, através de documentos de investigadores, começaram a descobrir o que havia acontecido com seus entes queridos. Uma mãe passou a noite toda procurando por seu filho Oleg, de 20 anos. Só no dia seguinte ela soube que o corpo dele havia ficado estendido a noite toda, perto do monumento a Lenin, antes de ser levado para o necrotério de madrugada. O enterro foi feito de forma discreta, com presença policial, antes do amanhecer. A única maneira de a notícia circular foi de boca em boca. O diretor do estádio foi considerado culpado e condenado a 3 anos de trabalhos forçados, dos quais cumpriu apenas 18 meses, mas o papel da polícia soviética no controle da multidão nunca foi oficialmente revisado. O detetive que liderou a investigação encerrou o caso com uma frase que resumia a postura do regime. Era impossível evitar esse tipo de acontecimento. A verdade só veio à tona em 1989, quando a política de transparência impulsionada por Gorbachev começou a derrubar a cortina de ferro e a imprensa pôde começar a desenterrar tragédias ocultas por muito tempo. Os familiares das vítimas do Luzhniki não receberam demonstrações de solidariedade internacional. O mundo não soube que eles existiram até que o regime que os havia silenciado e assassinado tivesse desmoronado. O historiador David Goldblatt descreveu o desastre como o Chernobyl do futebol, apontando os mesmos mecanismos de negação e o mesmo vazamento lento da verdade que caracterizaram a resposta soviética à explosão nuclear de 1986, um acidente ocultado pelo Estado durante anos, com vítimas que ninguém pôde lamentar em público. Hoje, nas escadas que levam ao estádio Luzhniki, flores e fotografias foram encontradas. Fotografias foram encontradas hoje nas escadas que levam ao Luzhniki. Hoje, flores e fotografias foram encontradas nas escadas que levam ao Luzhniki.
Hoje, nas escadas que levam ao estádio Luzhniki, flores e fotografias foram encontradas. Hoje, flores foram encontradas nas escadas do Luzhniki. O que viria a seguir não foi nada silencioso. Aconteceu ao vivo diante de milhões de espectadores no maior palco possível. E mesmo assim, a escolha demorou anos para chegar. 18 dias. Esse foi o tempo que separou o incêndio de Bradford, do qual falamos na primeira parte deste relatório, da próxima grande catástrofe futebolística daquele ano. E enquanto a Europa ainda processava o horror de Valley Parade, outra tragédia estava se formando em Bruxelas, no palco que deveria ser a maior festa do futebol continental. Era 29 de maio de 1985, e o estádio de Heysel iria sediar a final da Copa da Europa entre o Liverpool e a Juventus de Turim. Não era um duelo que se via todo dia. Estamos falando do melhor time inglês dos últimos anos, contra o melhor italiano, com Michel Platini em sua plenitude e 6 campeões mundiais de 82 na escalação da Juve. O Liverpool chegava como atual campeão e com uma conta a acertar. Em janeiro, havia perdido para a Juventus na Supercopa da Europa e a derrota deixou nos jogadores e torcedores ingleses a necessidade inadiável de uma revanche. O contexto daquele momento, além do esportivo, era explosivo. Em 1985, o hooliganismo, a versão inglesa dos torcedores organizados latinos, estava em seu momento mais violento, com grupos ultras que aproveitavam as viagens europeias para vandalismo e confrontos. A imprensa sensacionalista inglesa inflamou os ânimos dias antes, relembrando o ocorrido em Roma, no ano anterior, quando os torcedores do Liverpool haviam sofrido ataques dos ultras da AS Roma, antes e depois da final, que o Liverpool venceu nos pênaltis. Para muitos torcedores radicais, Heysel não era apenas uma final de futebol, mas o cenário de um confronto entre duas torcidas que queriam demonstrar sua supremacia, além do resultado esportivo. O estádio estava lotado com 60 mil espectadores. A UEFA havia distribuído as torcidas em diferentes áreas, mas muitos dos ingressos reservados ao público local belga acabaram nas mãos de torcedores de ambos os times. Em um dos lados do estádio, a UEFA havia colocado principalmente torcedores da Juventus, mas essa área ficava ao lado da Zona X, onde estavam concentrados os torcedores do Liverpool. Uma hora antes do início da partida, os torcedores mais radicais do Liverpool na Zona X começaram a lançar objetos e avançaram sobre os da Juventus na Zona Z. Os italianos tentaram se afastar e se acumularam no fundo da seção, presos entre o muro que fechava as arquibancadas e as grades metálicas fixas que separavam as arquibancadas do campo. Centenas de pessoas ficaram presas sem possibilidade de escapar, e a pressão da multidão se tornou insustentável. As forças de segurança belgas formaram cordões para evitar que o caos se espalhasse, mas demoraram a intervir na Zona Z. E pior ainda, ao fechar os acessos para que não entrassem mais pessoas, também impediram que saíssem aqueles que já estavam dentro. Toda a área se transformou em uma armadilha, uma situação que se prolongou por minutos que pareciam horas. Alguns torcedores foram evacuados para o campo por outros fãs e por agentes de segurança, mas o pessoal médico era insuficiente. Muitos receberam os primeiros socorros de desconhecidos no campo. Finalmente, as ambulâncias conseguiram entrar e começaram a evacuar os feridos, mas o pior não pôde ser evitado. 39 pessoas morreram, a maioria por asfixia e esmagamento. 32 das vítimas eram italianas, em sua maioria torcedores da Juventus. As outras 7 eram belgas, franceses e um irlandês. 600 pessoas ficaram feridas. E então a UEFA tomou uma das decisões mais polêmicas de sua história. A partida foi realizada apesar do caos e das mortes. O governo belga havia decretado estado de sítio em Bruxelas. Os cadáveres estavam sendo retirados do estádio quando os jogadores entraram em campo. A decisão foi duramente criticada pela opinião pública, embora os organizadores tenham argumentado que suspender a partida poderia trazer consequências ainda piores. Tudo ocorreu enquanto as câmeras de TV transmitiam ao vivo para toda a Europa. De todas as emissoras, apenas a televisão da Alemanha Ocidental decidiu interromper a transmissão. A tragédia de Heysel foi, até aquele momento, o desastre esportivo de maior impacto midiático da história,
justamente porque não aconteceu nas sombras, mas sim durante a final mais importante do futebol de clubes, ao vivo, e diante de milhões de espectadores. As consequências foram históricas. A UEFA puniu todos os clubes ingleses com 5 anos de exclusão das competições europeias, e ao Liverpool impuseram inicialmente 6 anos, mas depois a punição foi reduzida. Os clubes ingleses haviam vencido 7 das 8 Copas da Europa, disputadas entre 1976 e 1984. E de um dia para o outro ficaram fora do futebol continental. Os melhores jogadores britânicos emigraram para o continente para poder disputar competições europeias e ganhar mais prestígio e dinheiro. E a imagem do torcedor inglês ficou estigmatizada durante anos. Apenas 14 torcedores do Liverpool foram condenados pela justiça belga, com penas de 3 anos que acabaram sendo suspensas, além do capitão da polícia, Johan Mash, por homicídio culposo. A UEFA, os proprietários do estádio e as autoridades belgas não enfrentaram nenhuma acusação. O estádio de Heysel foi demolido e reconstruído com o nome de Estádio Rei Balduíno. Nunca foi colocada nele uma placa em homenagem às vítimas. Mas embora o que aconteceu não tenha tido culpados nem punições, teve consequências que afetaram o esporte como um todo. A FIFA respondeu com medidas que transformaram a segurança dos estádios mundialmente. Foram proibidas as áreas sem assentos em partidas internacionais, eliminaram as grades fixas e foram ordenadas inspeções de infraestrutura. A separação obrigatória das torcidas, proibição do álcool e de objetos que pudessem ser usados como armas, além da instalação de câmeras de vídeo monitoramento. O futebol europeu que conhecemos hoje é, em parte, resultado do que aconteceu na Zona Z do estádio Heysel naquela noite de maio. Heysel mudou as regras do futebol europeu, mas 4 anos depois, no mesmo país que viu o surgimento do Liverpool e na mesma instituição que o havia sancionado. As lições ainda não tinham sido totalmente aprendidas e as consequências foram devastadoras. Embora desta vez, a história não terminasse no estádio. O que torna o que aconteceu em Hillsborough diferente de todas as outras catástrofes deste especial é que a tragédia teve 2 atos. O primeiro aconteceu dentro do estádio, o segundo durante os 30 anos seguintes, e alguém teve que assumir a responsabilidade. Era 15 de abril de 1989. O estádio Hillsborough, em Sheffield, havia sido escolhido como sede neutra para a semifinal da Copa FA entre o Liverpool e o Nottingham Forest. O estádio sediava as semifinais da Copa FA regularmente há anos, e o setor de Leppings Lane, destinado aos torcedores do Liverpool, já havia apresentado sinais de perigo em edições anteriores. Em 1981, uma debandada deixou 38 feridos e, em 1987 e 88, foram relatadas situações de superlotação grave na mesma área. Um torcedor chegou a escrever para a Federação Inglesa de Futebol, descrevendo a sensação de não conseguir se mover e o medo pela própria segurança. E a reclamação foi arquivada, ninguém tomou providências. Em 1989, o oficial que conhecia o estádio e havia supervisionado os esquemas anteriores foi transferido apenas 3 semanas antes da partida por razões internas. Seu substituto, o superintendente-chefe David Beckenfield, nunca havia gerenciado uma partida com ingressos esgotados. Ele também não tinha o treinamento necessário para isso. No dia do jogo, milhares de torcedores do Liverpool chegaram ao setor Leppings Lane. Havia apenas 23 catracas para dar acesso a uma área com capacidade para mais de 24 mil pessoas, enquanto o setor destinado ao Nottingham Forest tinha 60. O acúmulo de pessoas do lado de fora do estádio cresceu até se tornar perigoso. Um policial pediu pelo rádio para que o início da partida fosse adiado, como já havia sido feito em anos anteriores, um pedido que mais uma vez foi negado. Beckenfield então tomou uma decisão. Ordenou que a porta de saída C fosse aberta para aliviar a pressão do lado de fora. Milhares de pessoas entraram no estádio de uma vez, por um túnel estreito que dava diretamente nos setores centrais, já lotados, sem que ninguém as desviasse para as laterais, onde havia espaço disponível. Os torcedores que entravam não sabiam o que estava acontecendo na frente, e quem estava na frente não podia recuar. A partida começou exatamente às 13 horas, no mesmo momento em que os setores centrais colapsaram.
A pressão esmagou centenas de pessoas contra as grades metálicas do perímetro. Quem morria, morria em pé, porque não havia espaço para cair. O goleiro do Liverpool, Bruce Groveland, via do seu gol como os torcedores atrás dele pediam ajuda aos gritos. A polícia interpretou que se tratava de uma invasão de campo e tentou impedir que as pessoas saíssem dos currais. Às 3h05 o jogo foi suspenso, mas já era tarde para a maioria. Os torcedores ilesos arrancaram cartazes publicitários para usá-los como macas improvisadas. Era possível ver pessoas comuns tentando fazer reanimação cardiopulmonar no gramado. 42 ambulâncias chegaram ao estádio, mas apenas 3 entraram em campo enquanto o restante ficou do lado de fora, paralisado por um protocolo que ninguém ativou corretamente. Muitos feridos morreram esperando esse atendimento que não chegou a tempo. O saldo final foi de 97 mortos. A vítima mais jovem tinha 10 anos, e soube-se que, entre os falecidos, havia irmãos, pais e filhos, e 2 homens que estavam prestes a se tornar pais pela primeira vez. John Paul Gilhooly, de 10 anos, era primo de Steven Gerrard, que na época tinha 8. Ele era apaixonado por futebol, vida ao ar livre e animais. Ele nunca saiu do estádio. Gerrard disse várias vezes que a tragédia o impulsionou a se tornar o capitão e o jogador que foi. A última vítima morreu em 2021, 32 anos após o desastre, como consequência direta dos ferimentos sofridos naquele dia. E foi então que começou o segundo ato. O impacto nos sobreviventes foi devastador e durou anos, décadas em alguns casos. 10 anos após o desastre, já se sabia que ao menos 3 sobreviventes haviam se suicidado. Outros precisaram de anos de tratamento psiquiátrico, sofrendo de alcoolismo ou constantes rupturas em sua vida pessoal. Um dos casos mais tristes foi o de Stephen Whittle, que vendeu seu ingresso para um amigo por compromissos de trabalho. Esse amigo morreu em Hillsborough e Stephen Whittle não conseguiu voltar a pisar em um estádio até tirar a própria vida aos 50 anos em 2011. Nos dias seguintes, a polícia de South Yorkshire vazou histórias falsas para a imprensa. Disseram que os torcedores do Liverpool chegaram alcoolizados, que forçaram as portas e saquearam os corpos dos mortos e feridos. O jornal The Sun publicou essas versões na capa e a cidade de Liverpool deixou de comprar esse jornal por décadas. As famílias das vítimas sabiam que tudo era mentira, mas essas versões contavam com o respaldo institucional da polícia. As primeiras investigações forenses, que terminaram em 1991, emitiram vereditos de morte acidental. As famílias contestaram as conclusões e lutaram durante anos para que o caso fosse reaberto. Mas, finalmente, em 1997, uma nova revisão judicial concluiu que não havia fundamento para uma nova investigação. As acusações privadas contra Dankinfield fracassaram no ano 2000. Trevor Hicks, que havia perdido suas 2 filhas, descreveu os vereditos como legais, mas imorais. Anne Williams, cujo filho de 15 anos morreu naquele dia, lutou até sua própria morte em 2013 para provar que seu filho havia sobrevivido por mais tempo do que a investigação oficial reconhecia. Em 2012, um painel independente revisou as evidências e confirmou o que as famílias sempre disseram. Os torcedores não tiveram culpa. A polícia havia alterado depoimentos, encoberto sua própria negligência e construído uma narrativa falsa durante anos. Os vereditos de morte acidental foram anulados. E em 2016, uma nova investigação determinou que os 97 falecidos morreram como consequência de negligência grave por parte da polícia e dos serviços de ambulância. Em junho de 2017, 6 pessoas foram acusadas por crimes que incluíam homicídio culposo por negligência grave e obstrução à justiça. O relatório Taylor, elaborado em 1990 após a tragédia, recomendou a eliminação das setores para torcedores em pé, cercados por grades, e a conversão dos principais estádios em locais com assentos para todos os espectadores. A Premier League, criada em 1992, nasceu sob essas normas. Os estádios modernos, que hoje dão forma ao futebol mais assistido do mundo, carregam a marca direta do que aconteceu em Leppings Lane. Hillsborough não foi apenas uma tragédia esportiva, mas uma história sobre o poder institucional, sobre como esse poder pode construir e sustentar uma mentira durante 30 anos e também sobre a tenacidade das pessoas comuns que se recusaram a deixar que essa mentira fosse a palavra final.
4 histórias em 4 países e 4 décadas diferentes, e a mesma pergunta ao final de cada uma: quem responde quando o futebol se torna uma armadilha? A resposta quase sempre chegou tarde, e para as vítimas e suas famílias não foi suficiente, porque o espetáculo nunca para.